Boa tarde. Esta é a primeira edição da Máquina Enxuta, uma rubrica de debate realizada em colaboração pelos blogs Enxuto e Máquina Speculatrix. A Máquina Enxuta terá, em princípio, periodicidade quinzenal, mas isso pode mudar se a nossa vontade de debater assim o exigir. Quanto ao resto, como isto será, modalidades concretas, vamos vendo, pouco a pouco. Hoje, abre as hostilidades o Miguel Magalhães. Miguel. Boa tarde. Começar por explicar que eu tive nos últimos 2 anos e meio um blog chamado Enxuto, que não era muito conhecido, porque só tratava da política da língua portuguesa e, portanto, era sobretudo consultado por pessoas que se interessam por este tema relativamente limitado. Resolvi participar a convite do Porfírio num debate semanal sobre política, cultura e outros assuntos que nos interessem aos dois. Como de facto o blog era um bocadinho monotemático, talvez seja meu dever explicar onde me situo politicamente. Eu posso dizer que sou social-democrata. E como em Portugal nem o PS nem o PSD são verdadeiramente social-democratas, embora tenham entre os seus militantes e votantes muita gente que defende essa ideologia, o que me aconteceu nos últimos 30 anos é que votei ora num, ora noutro, enfim, ao sabor daquilo que eu pensava que seria melhor para o país. Sou, portanto, um daqueles eleitores que decidem as eleições, ou seja, daquele quase 1 milhão de votos que oscila no centro e que acaba por ter uma influência decisiva nos resultados eleitorais. Ora, como estamos perante a iminência de uma crise política, eu diria mesmo que estamos dentro de uma crise política, que ela já começou, acho que é boa altura de discutirmos o que é que vai acontecer, quais são as consequências disso para o país e quais são as eventuais soluções que podem resolver a crise política daqui a uns meses. Eu penso que, eu sei que o Porfírio partilha esta ideia e vou enunciá-la antes dele. Há um pecado original nesta legislatura que foi não se ter feito todos os esforços para que não houvesse um governo minoritário. Os governos minoritários são muito problemáticos. Não existe nas democracias europeias esta prática de governar com governos minoritários. O que é normal é governar sem coligação. É absolutamente necessário haver na Assembleia da República uma maioria estável para que seja possível governar. A vida política é suficientemente difícil para que ainda se obrigue os responsáveis políticos a estarem sempre com a espada de Damocles da dissolução ou das eleições em cima. É útil que as legislaturas durem os 4 anos e, para que isso aconteça, tem que haver governos maioritários. Miguel, estou completamente de acordo contigo. Eu aproveito para fazer também uma declaração de posicionamento político. Eu sou simpatizante do PS e tenho escrito a defender muitas das atividades deste governo, mas penso para a minha cabeça, não penso para a cabeça de outras pessoas, nem para a cabeça de nenhum partido. E uma das coisas que critiquei logo inicialmente, quando começou esta legislatura, foi que não se tivesse avançado para uma tentativa mais sólida de um governo maioritário. E para mim a questão nem sequer é só uma questão de mecânica política, de se é mais fácil ou se é mais difícil. Eu acho que está
na marca do nosso atraso político esta ideia de que programas puros é que são bons. Quer dizer, eu tenho a verdade, tu estás errado. E, portanto, eu é que tenho que aplicar o meu programa e não quero que o meu programa seja misturado com o teu. Quando, na realidade, a vida é muito mais complicada, as sociedades são muito mais complicadas, há mais diversidade útil do que isso. E o que é bom é que os partidos fossem capazes de discutir o que é mais importante, o que é menos importante, o que é que se pode fazer agora, o que é que não se pode fazer, o que é que deixamos para depois. E, no fundo, como é que nos consertamos para fazer aquilo que é possível fazer agora. Nós já vivemos os dois num país onde isso é mesmo assim. Nunca há governo de um só partido. É a Bélgica já agora. Nunca há governo de um só partido. Há um processo muito sofisticado de formação de governos em que se discute à linha o que é que se faz e o que é que não se faz. E muitas vezes acontece que um dos partidos da coligação vem propor publicamente uma determinada iniciativa que não estava no programa e o outro diz isso não está no programa, portanto nós não queremos discutir. E o assunto fica por ali, porque há um compromisso de que nós temos que encontrar uma forma de governar. Mais do que termos uma ideia pré-definida de que sabemos como é que se resolvem os problemas do país daqui até à eternidade, vamos ver o que é que se pode fazer nos próximos 4 anos. Isso falta-nos muito, isso é uma falta de cultura política gravíssima. E estamos agora a pagar, e provavelmente o PS vai ser o partido que vai pagar mais não ter feito esse esforço com mais determinação, estamos a pagar isso. Pode ser que mudemos, em consequência desta situação, mudemos de forma de funcionar nessa base. E o que é que vai sair daqui, Miguel? Eu gostaria muito que mudássemos, inclusive porque penso que, embora o PS vá certamente ser penalizado pela situação em que o país está, vai acontecer certamente o mesmo que aconteceu na Irlanda ao partido do governo, eu penso, e há muitas vozes na direita que dizem isto, e eu estou de acordo, que o PS deveria ser associado a um novo governo, independentemente do PSD e o CDS sozinhos terem a maioria absoluta. Porque a verdade é que Portugal tem que aplicar nos próximos tempos medidas que são duras e é preciso um largo apoio parlamentar para que isso seja possível. Só mais uma coisa sobre aquilo que o Porfírio disse e que eu concordo em grande parte. Um dos problemas grandes que há na nossa democracia é que toda a sociedade, e os partidos não são diferentes da sociedade, depende demasiado do Estado. E um dos motivos pelos quais é tão difícil aos partidos negociarem é porque há a pressão dos seus quadros, muito dos quadros intermédios, para a caça aos lugares, como é óbvio. Isto é uma coisa muito importante e é por isso também que eu penso que a questão da diminuição do peso do Estado não é só uma questão ideológica, é uma questão de sobrevivência, não só de uma melhor democracia, como também uma forma de criar uma sociedade mais dinâmica e menos atrasada, porque muito do nosso atraso vem dessa mentalidade de que o Estado, o Governo, seja lá quem for, tem que resolver os nossos problemas. Não tem. Bom, Miguel, eu acho que o problema central a pensar no que diz respeito à hipótese de uma crise política, que de facto está em curso, é, sim, mas uma crise para quê? Para mim a questão central é as crises políticas valem a pena se são para mudar alguma coisa. Porque crises políticas, só porque isso serve um apetite qualquer de aproximação ao aparelho de Estado, francamente, para mim não acho que vale a pena. Das coisas mais graves que eu acho que podem resultar desta crise política é a substituição de uma alternativa por outra alternativa que não é alternativa nenhuma, que é exatamente a mesma coisa. Porque aquilo que me aflige no que está a acontecer não é que o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista se oponham às políticas do Governo, que nós sabemos, e honra-lhes seja feita, que coerentemente têm tentado passar a ideia de que é possível resolver um conjunto de problemas do país evitando um rigor orçamental, evitando um controle da despesa que de facto é duríssimo e impõe imensos sacrifícios às pessoas. Não é desse lado que vem a minha preocupação, porque nunca desmentiram que estavam contra esta política. Agora, o que me pergunto sobre o PSD é, em nome de que política alternativa é que o PSD vai entrar nesta crise política? Independentemente de saber quem é que a disputou, quem é que a quis. O PSD provavelmente vai dar o golpe decisivo para que haja uma crise política aberta. Em nome de quê?
Em nome de políticas alternativas, mas quais políticas alternativas? Será que o PSD também defende que Portugal não tem que respeitar os limites do déficit? Será que o PSD também defende que nós podíamos viver com aquilo que produzimos e não precisamos de pedir emprestado? Será que o PSD também defende que não temos que honrar a dívida, que podemos simplesmente dizer agora durante 10 anos não pagamos? Se o PSD defende isso, então que diga, porque se calhar há outras soluções. Mas se não defende, eu acho que uma crise política abre-se para resolver uma divergência. Para dizer ao país, há aqui partidos diferentes com opções diferentes. O país que escolha. Agora, se o país apenas vai escolher uma mudança de pessoal político, então a classe política resolve o problema de outra maneira. Não vale a pena entrarmos numa crise política por causa disso. Concordo. Mas é assim, a questão da crise política tem que ser vista deste modo. O governo negociou sem dar, portanto, fugindo às suas obrigações constitucionais e de lealdade política, negociou sem dar cavaco a ninguém este novo PEC, ou estas novas orientações para o PEC, como agora se diz. Como é óbvio, criou um problema grave, sobretudo porque ao mesmo tempo andava a divulgar conta-gotas, ao sabor das conveniências e nas datas que lhe convinha, dados sobre execução orçamental que eu gostava bem de perceber que valor é que tem. Duvido muito do valor das grandes notícias positivas que o Governo andou a dar na semana passada. O que se passa agora é simples. Nesta altura estão reunidos, penso eu hoje de manhã, estão reunidos Pedro Passos Coelho e José Sócrates. Se não fossem estas as pessoas em causa, e se não houvesse tanta acrimónia criada neste último ano político, o que seria normal era uma solução irlandesa, ou seja, trocar, entre aspas, a aceitação deste PEC, ou de uma versão melhorada deste PEC, pela certeza da realização de eleições. Porque a questão de haver eleições é uma questão de mudança de responsáveis no poder. O PS não se pode furtar à responsabilidade de ter estado no governo nestes anos em que as nossas obrigações externas cresceram quase para o dobro. A dívida externa portuguesa passou de 70 e tal milhões para 140 e tal num ano. Portanto, eu bem sei que foi um ano de crise internacional, etc. Mas a dimensão do desastre destes números é algo a que o PS não pode escapar. Muito bem. O PSD vai fazer diferente? Não sei. Espero que sim. Eu, sendo o eleitor que sou, estou sempre a votar no mal menor. Sei bem que não há políticos salvadores e que tudo é muito relativo na política. A única coisa que eu posso esperar é que este governo, pelo menos de início, mostre que sabe fazer alguma coisa diferente. O próximo, quero dizer. Miguel, eu sou uma daquelas pessoas que entendem que a alternância é um valor em si mesmo. Mesmo que não se mude muito política, não podem ser sempre os mesmos, porque senão a democracia apodrece. Isso estou de acordo. Mas isso deixa aos eleitores em geral. Não somos nós que vamos decidir isso. Agora, quanto às questões, algumas coisas que tu disseste, eu acho que precisam de uma clarificação. Em primeiro lugar, o ano passado, quando o Governo quis negociar previamente com o PSD o orçamento, Passos Coelho disse: eu não negociei nada previamente. Apresentem as propostas publicamente que nós depois falamos. Agora, o Governo apresenta as linhas gerais de orientação, primeiro, diretamente aos portugueses. E o PSD diz que, não, deviam era ter negociado connosco primeiro. Bom, decidam-se, porque preço por ter cão e preço por não ter é que não. Segunda questão, foi feita uma novela completamente inacreditável acerca do PEC 4 e desta coisa que estamos sempre a apresentar PECs. Em primeiro lugar, nesta fase do campeonato, ainda durante o mês de março, todos os países da União Europeia vão ter que apresentar PECs. Portanto, nós também temos. Ou vamos dizer, nós não apresentamos porque o PSD já está farto de PECs e, portanto, não quer que Portugal participe. Isso não faz sentido nenhum. Em segundo lugar, o ano passado, o objetivo do déficit era 7,3%. Em 2013, o objetivo para o déficit é 2%. Será que alguém pensa que vamos atingir
um déficit de 2% com as mesmas medidas que conseguimos atingir 7,3%. Não vamos. Vamos ter que apresentar mais medidas. E, portanto, é completamente demagógico dizer que não era preciso mais PEC nenhum. Por outro lado, essa história de começar a contar PEC 1, PEC 2, PEC 3, PEC 4 a partir de março de 2010 também está errada. Porque o PEC 1, em março de 2010, passa apenas um ano, tinha como objetivo para o déficit 8,3%. Acabou para 2010, acabou por ser 7,3%. Tinha para este ano um objetivo de 6,6%. O objetivo atual é de 4,6%, menos 2%. Será que as pessoas não fazem ideia do que é querer ser mais exigente em 2% do PIB em termos de redução do déficit? É evidente, estamos a procurar avançar mais depressa. E isso impõe sacrifícios. E estamos a procurar avançar mais depressa porquê? Porque queremos. Porque o Sócrates é completamente sádico e quer chatear as pessoas a ver se o põe na rua rapidamente. Acho que não é por isso. É que, quando esta crise começou, a política da generalidade dos países ocidentais era gastar para contrariar a crise. E com a história da crise dos mercados, os governos, em geral, mudaram de orientação. E quando antes diziam vamos gastar para controlar a crise, de um momento para o outro passaram a dizer não vamos nada gastar. Vamos cortar, que é para os mercados não comerem o resto. E, portanto, há uma mudança efetiva de situação que tem que ser tida em conta. O que a mim me estranha muito é que o PSD não tem, de facto, uma política alternativa. Porque o PSD não tem uma política alternativa. Qualquer crítica que possas fazer do ponto de vista da esquerda, por exemplo, ou do ponto de vista dos sacrifícios exigidos aos portugueses, qualquer crítica que possas fazer à linha geral de orientação deste governo, é a mesma crítica que podes fazer àquilo que o PSD te vai propor. Ou então que o PSD te explique. Porque ainda não percebi onde é que está a grande diferença de orientação macroeconómica para o país que Pedro Passos Coelho tem na cabeça. E essa é que é a questão. Provocar uma crise em nome de nada, apenas porque Passos Coelho quer se apressar para não vir Rui Rio do Porto para Lisboa tomar conta do partido e Passos Coelho ser mais um dos não sei quantos que passou, só fez a recruta e não chegou a conseguir fazer a tropa. E ele quer evitar isso a todo custo, porque apostou tudo nisto. Eu percebo isso, mas o país é que não tem culpa. E, portanto, eu acho muito bem que haja alternativas. Ponham-se alternativas em cima da mesa. Eu acho que aquilo que está a ser feito é errado no conjunto da Europa, não é só em Portugal. Mas venham as alternativas para cima da mesa e vamos discutir. Agora, só porque queremos mudar de pessoal político, parece-me pouco. Eu penso que essa história de que umas vezes o PSD pede para apresentar antes, outras vezes fica irritado porque apresentaram antes, peca um bocadinho por julgarmos que estamos sempre na mesma situação. Quando foi do orçamento, havia muitas dúvidas se haveria apoio e note-se que não foi fácil conseguir a abstenção do PSD no orçamento. Pensa-se que o Presidente terá tido alguma influência nisso, eventualmente. E, portanto, o que acontece é que, depois disso, uns meses depois, estávamos numa situação em que havia o maior partido da oposição que estava, digamos, mais ou menos conivente com o governo para aplicar um certo número de medidas. Portanto, não se estava na mesma situação do que da primeira vez. É por isso que o PS não pode dizer que agora fizemos aquilo que nos tinham dito da outra vez, porque a situação não era a mesma. Oh Miguel, desculpa, deixa-me interromper-te. Se o PSD está conivente com o governo, é aquilo que o PSD tem feito, ou seja, estar sempre a dizer que o que o governo está a fazer está errado, apresentar e aprovar coisas na Assembleia da República que são contra os objetivos orçamentais em termos de dinheiro que se gasta, efetivamente, ou dinheiro que se deixa de cobrar, se isso é ser conivente, olha, imagina o que não seria se não fossem coniventes. Sim, mas é uma conivência um bocado estranha. Eu sei, mas é que a questão aqui é a retórica de quem está no poder e que se sente a chegada do fim de ciclo é sempre um bocado apontar as contradições do principal inimigo. Eu não me esqueço de quantos secretários-gerais é que passaram pelo PS na época em que Cavaco ganhava alegremente as eleições todas. Ou seja, todos os partidos, quando, nomeadamente estes grandes partidos que são vocacionados, digamos assim, para governar, estes partidos, quando estão na oposição, têm um longo processo de criação de unidade
em torno de valores que são muito contraditórios. Porque tanto o PS como o PSD são, no fundo, grandes frentes eleitorais. Ou seja, é claro que há sociais-democratas, tanto num partido como no outro, mas também há gente com ideologias muito diferentes. Ou seja, no PS há um setor mais à esquerda que conta em muitas alturas de crise e que tem até alguma importância. E no PSD há, obviamente, um setor mais à direita, de liberais, conservadores, etc. Ou seja, como se trata de frentes eleitorais, é normal que, quando estão na oposição, demorem tempo a compor o pacote que resultará num programa de governo. Portanto, eu acho que é normal que, quando se está na oposição, estes grandes partidos, que haja avanços, recuos, contradições, etc. Lamento imenso que esta crise esteja a acontecer numa fase muito difícil para o país. Mas as coisas são o que são. Aí temos uma métrica comum. O PSD acha que o PS já está há demasiado tempo no governo. Eu também acho. Mas não é por causa do Sócrates, é porque já vem de 95. Pois. Desde 95 praticamente só houve aquela interrupçãozinha do Barroso que se foi embora e de Santana Lopes, que foi aquilo que a gente sabe. E o PSD tem que contar com isso. Exatamente. Já esteve no governo e correu mal. Exatamente. Mas eu também acho que é preciso mudar de ciclo, porque por muito bom que um governo seja, não é essa a questão, é preciso mudar de pessoal político, efetivamente. Agora, o que o PSD não pode é ao mesmo tempo dizer que o PS já está há muito tempo no governo e dizer que ainda não teve tempo para arranjar um programa. Já teve tempo. E esta crise política, uma coisa que não pode fazer é esconder os debates. Porque há um outro debate. Nós temos uma certa tendência a pensar que as coisas que o PC e o Bloco de Esquerda dizem, como é a esquerda da esquerda, não tem interesse nenhum. Mas calma lá, porque, de facto, há uma opção de fundo que é saber. Nós estamos fundamentalmente de acordo com aquilo que a Europa nos está a impor ou não estamos? Eu, pessoalmente, acho que a Europa nos está a impor a política errada, para o momento. Porque está a matar o doente. Até estou a usar uma expressão que o Pedro Passos Coelho usou há algum tempo. Está a matar o doente com a medicina. E, portanto, era preciso encontrar, no meio desta crise política, um espaço para pensar como é que nós estamos na Europa. Não é a perda de soberania que a mim me preocupa, porque é óbvio que a União Europeia é um espaço de partilha de soberania e quem não percebe isso não percebeu nada que se anda a fazer desde a década de 50 neste espaço. A questão não é essa. A questão é que a Europa está a ser dominada por uma orientação política errada, por uma orientação política cega, que serve 2 ou 3 países centrais e que é indiferente para outros que estão à volta, mas é mau para muitos países na Europa. E com esta história toda, nós acabamos por dar de barato que a política boa é esta, só que está a ser mal executada. Enquanto que essa é a questão central. É evidente que eu não sou daqueles que pensam que nós devíamos ir a Bruxelas e dizer nós não cumprimos nada. Acabou-se, não pagamos, não fazemos nada. Não, nós estamos neste espaço e queremos estar neste espaço e é útil que estejamos neste espaço. Mas é preciso encontrar força política para, dentro da União Europeia, criar uma alternativa. Mas como nós não vamos resolver os problemas do mundo hoje, deixo a palavra final para terminarmos esta rubrica por hoje. Eu concordo que é preciso encontrar uma alternativa, que esta política pode não ser a melhor, eu não sei, não tenho dúvidas sobre aquilo que o Porfírio esteve a dizer. Tendo a concordar, mas não sei bem. Também há outra questão que é, nós devíamos provavelmente concertar-nos mais com a Irlanda e com a Grécia e com a Espanha, em vez de andar sempre a dizer que nós não somos a Irlanda ou nós não somos a Grécia. Porque... Se é para falar dos que estão em crise, pode já falar nos que estão em fila. Sim, para a Bélgica, etc. Portanto, nós devíamos de facto concertar-nos mais. Penso que devia pelo menos ser... É claro que eu também não ligo nada a essa história da soberania nacional, isso é bom para o Paulo Portas fazer demagogia no Congresso, já está em campanha eleitoral e é lógico que está a defender o interesse do seu partido. Eu também tenho muitas dúvidas sobre isso, mas penso que há escolhas que todos nós fizemos, PSD e PS, nos últimos anos, em relação, por exemplo, a questões como deixar morrer setores de produção primária, como as pescas e uma grande parte da agricultura. Eu penso que substituir importações não seria uma coisa tão estúpida assim e que deveríamos seriamente pensar em relançar a economia com outras coisas. Muito bem, vamos ficar por aqui hoje. Se calhar a próxima vez que aparecermos a oferecer esta rubrica aos leitores dos nossos blogs, se calhar já temos a crise política declarada, se calhar já não temos governo e se calhar já temos outras coisas para discutir, o que é bom. Exatamente. Bom dia. Bom dia.